Então, saudações, meus queridos alunos, minha querida comunidade. Estamos de volta para mais um episódio do Tapiocast, após um breve recesso nosso aqui, em decorrência do recesso escolar. Mas estamos firmes e fortes de volta e junto comigo aqui está a Lenice. Tudo bom, professora? Tudo bem. Professor Paulo também. Tudo bom, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom, gente. Então, para você que está assistindo pela primeira vez, o Tapiocast, ele é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas, no qual nós temos aí um podcast para conversar sobre economia e muitos outros assuntos, inclusive educação. Né? Nós somos suspeitos para falar porque nós trabalhamos com educação já tem um tempinho, né? Ou seja, a gente, ela está nos nossos poros, né, gente? Então, a gente se preocupa não apenas em romper ali os nossos limites teóricos ali de habilidades técnicas, afinal de contas o professor ele precisa estar sempre aprendendo, estar sempre reciclando conhecimento, sempre lendo, sempre se atualizando, inclusive tecnologicamente, né? Afinal de contas o Tapiocast ele é um reflexo disso, né? Mas também a gente se preocupa muito com o processo de aprendizagem, com a pedagogia da coisa, e isso é totalmente natural e importantíssimo ao mesmo tempo, né? Porque eu costumo pensar o seguinte, né? Se o professor ele está lecionando uma disciplina que todo mundo reprova, ou não passa só 2, 3 alunos, acho que tem algum problema estrutural aí, né? Quer dizer, é como se, às vezes, assim, você se aperta demais e no momento que você aperta demais, não, agora eu vou colocar um filtro aqui, esse filtro só vai passar quem eu acho que seja digno. Mas, na verdade, eu acho que não é esse o propósito de uma disciplina. Sim. Né? O propósito de uma disciplina, na minha humilde opinião, é proporcionar aprendizagem, ou seja, que todos procurem aprender ali da melhor forma possível. Né? Eu queria até começar comentando sobre uma experiência que eu fiz. Né? Eu fui professor de introdução a micro por muitos anos. Né? Então, acho que quase 10 anos, basicamente. E a disciplina é uma disciplina de teoria econômica. Então, você tem que trabalhar com efeito renda-substituição, equação de Slutsky e tal, aquele negócio todo. E isso daí, para um menino de primeiro período, não deixa, é um pouco pesado. Né? Tipo assim, as aulas de teoria microeconômica não são muito diferentes das aulas de física. Assim, em termos de estrutura, assim, você tem cálculo e tem que interpretar. Então, não necessariamente a gente está preparado, né? O aluno vem preparado para adquirir essa habilidade. Ele vai adquirir essa habilidade com a gente. Né? Então, eu notava assim, eu usava data show, escrevia no quadro, tudo detalhadinho, mastigadinho, e a reprovação era enorme. Né? Tipo, de 60 passava 17, 19... Né? No máximo ali 20, 25 alunos ali. Né? E, bom, o que eu vou fazer? Não, vou colocar vídeo na internet, a reprovação aumentava. Vou colocar provas dos anos anteriores, a reprovação aumentava. Né? Então, o que eu fiz? Né? Quando chegou na turma de 2019, eu pensei comigo, olha, acho que eu vou fazer um pouquinho diferente. O que eu fiz? Eu tirei o data show da sala. Usei só quadro. Só quadro. É que o pessoal bagunça comigo, que eu faço uns quadros todo bonitinho, né? Eu fui fazendo assim. E resolvi fazer o seguinte, olha, fazer aula, exercício. Aula, exercício. Aula, exercício. Aula, exercício. E procurei não florear muito. Ou seja, eu procurei assim, trabalhar, assim, fortalecer mais os conceitos básicos, para fazer o aluno se empolgar para ele ir aumentando a complexidade no ritmo dele. Então, se tiver, tem assim alguma fórmula, algum exercício assim, mais escabroso, ele está lá em vídeo, explicado passo a passo para você estudar. Né?
Então, quando eu fiz essa experiência, qual foi o resultado? Dos 60 passaram 57. Pô, Isso em primeiro período, né? Então, quer dizer, o que que eu acabei percebendo? A pessoa vai pegando, ela pode ir pegando gosto no momento em que ela vai exercitando. Então, matéria de teoria econômica é exercício, né? Se você não, assim, matérias práticas precisam de exercício, porque é necessário que pelo menos inicialmente você aprenda fazendo, você veja alguém fazendo para você tomar ali um exemplo, né? E isso daí isso acaba sendo importante porque a boa parte das vezes as pessoas têm dificuldades, ou seja, todos os caminhos, né? Isso é uma coisa que a gente costuma dizer quando entra com os nossos filhos, né? Assim, ele vai estudar na escola pública ou na escola particular e tudo, mas a gente sempre tem aquela preocupação dele ir para um centro universitário que seja de qualidade, né? E a base escolar é fundamental para isso, ou seja, aquela base com a matemática, com o raciocínio lógico, com o português, com a leitura, né? Com ciência da literatura, conhecimentos em ciências da saúde, ciências biológicas ali, dependendo da área ali onde ele vai seguir, porque isso vai se refletir na faculdade. uhum. Às vezes, assim, tem tratamentos, tem técnicas assim que era para ser aprendidos no ensino médio ou no ensino fundamental que vão ser aprendidos na faculdade, né? E aí o professor ele acaba tendo que se adaptar a isso. Eu, particularmente, nesse trade-off entre expandir o conteúdo o máximo possível e ou deixar o conteúdo, pelo menos assim, no básico, mas que todos saiam aprendendo, eu prefiro a segunda opção. Mas e vocês, o que que vocês acham? Assim? Eu achei importante porque a tua disciplina, essa introdução a micro, é a primeira, é uma das primeiras. Então, o que, que acontece? Quando o aluno é reprovado logo no início, ele vai perdendo o estímulo, né? Vai ficando Vai perdendo, vai desmotivado. ficando desmotivado. Então, assim, é muito importante que essas disciplinas do início, elas tenham uma atenção maior do nosso curso. Acho que o nosso curso tem que olhar isso, porque, veja bem, se no início tu começa a levar assim já umas lambadas, assim, tem muita dificuldade, então o início sempre é complicado para tudo na vida. Então é o momento que a gente deve dar mais atenção. É. Depois a pessoa vai tomando, né, a confiança. E às vezes, como você falou, Uhum. eles vêm com muita deficiência. E aí, quando a primeira dificuldade, a tendência da pessoa já é desistir. É. Né? Então é importante que a gente tenha esse olhar diferenciado para aquelas disciplinas do início. Eu sempre estou, eu acho isso, eu percebo isso também, Uhum. porque eu passei por isso. Eu na faculdade eu tive uma reprovação logo em introdução à economia. E aí eu tive comecei a trabalhar e fui fazer o curso da noite. Então eu tive essa passagem também da manhã para a noite, que é porque o nossos alunos também têm, É. né? Que já é diferente, né? E aí eu vi que você tem que ter. Teve um momento que eu queria desistir do curso. Uhum. Entendeu? Foi um momento assim que, justamente por ter levado essas lambadas no início, eu vim com as minhas deficiências, não me adaptei muito também à didática do professor, Uhum. tem isso também. Entendeu? É. Ele tem um tipo de didática, e já a didática do professor da noite foi uma didática que eu me acomodei, passei com 10. Só que assim, porque tem muito a ver com essa empatia que o professor tem com o aluno. Então, Com esse seu certeza. olhar
de perceber a deficiência, a dificuldade, querer acolher todo mundo, né? Isso é muito importante. Uhum. Isso é fundamental. É. Porque assim, a gente acaba entendendo que a educação, o processo educacional, né, assim, está não apenas em desenvolver habilidades, né, mas a gente também perceber com um pouquinho de sensibilidade ali qual a dificuldade que o aluno está sentindo. Quer dizer, não é uma questão do cara literalmente assim, agora é oba-oba, né? Ou que nem um professor meu no doutorado falava assim, olha, não confundam ser professor bom com um professor bonzinho, né? Ou seja, aquele que vai passar a mão na cabeça em toda e qualquer situação. É preciso ter muita sensibilidade e coerência com a situação. Você poder, por um lado, é, ser acolhedor, mas por outro lado, você deixar Cobrar claro que também, existe responsabilidade, é. né? Ou seja, você tem uma responsabilidade. Se Sim. você não estudar, já era, mano. É tipo assim, porque no mundo do trabalho vai ser assim, né? Mas o que tu acha, Paulo? Então, a nossa conversa toda está aqui por conta dos resultados do PISA, né? É importante lembrar que nós estamos tomando esse assunto por conta dos resultados do PISA e que mostrou que a situação do Brasil ela teve uma certa deterioração aí, né? Foi. Tem várias razões, porque isso poderia ter acontecido e tudo mais, né? E eu achei interessante, pelo fato de a gente estar falando do PISA, a ideia era falar do PISA, a gente começar a conversar sobre, na verdade, as nossas estratégias pedagógicas, né? Como se fosse sobre as Isso. nossas estratégias pedagógicas, que já está ali em nível de graduação, eventualmente até de pós-graduação, né? E eu acho isso importante. E gostaria de relativizar um pouco essas coisas todas, porque a gente precisa levar em consideração que nós estamos vivendo uma geração diferente. Né? Exatamente. É uma geração de jovens que lidam com o mundo de um jeito muito diferente da maneira que a gente aprendeu, como nós aprendemos a estudar, como nós aprendemos o valor o valor que nós damos para o conhecimento, para a dedicação, para né, se realizar através do estudo, né, de coisas desse tipo. Né, a gente percebe que houve uma mudança, a gente sabe que houve uma certa mudança geracional nesse processo. Né. A participação, a participação da internet que se intensificou, tanto como o objeto com o qual a gente consegue fazer pesquisas sérias, né? Sim. quanto um instrumento, na verdade, de entretenimento, escapismo, né? que divulga, não diria nem, não apenas fake news, mas fake conhecimentos, inclusive. Né? Que a internet, os nossos alunos são seduzidos por esses processos. Né? É uma coisa muito, muito forte essa dinâmica aí. Né? Aí quando chega Antigamente a gente fazia questão de aprender. Hoje os alunos vão fazer qualquer continha, eles pegam um celular e fazem a continha no celular. Então, tem deficiências. A PISA mostra algumas deficiências, né, na matemática básica. Né? Mas isso faz sentido, porque os estudantes hoje querem usar a maquininha o tempo todo para fazer continhas simples, eventualmente. Né? Para fazer alguma continha de porcentagem, alguma continha de proporção. Tem dificuldades para escrever? Tem, porque quando você escreve se acostumam a escrever errado nas mensagens rápidas e né, vai incorporando, e quando precisa escrever algum texto não consegue. Quando escreve no computador tem um autocorretor, então é negligente no processo de aprendizado, no aprendizado da ortografia, no aprendizado até da estrutura gramatical, porque o próprio Word vai corrigindo, vai sugerindo correções. Então, assim, a dedicação para se aprimorar, para guardar essas habilidades, para manter essas habilidades, essas competências,
vão sendo debilitadas por conta de um certo uso. Isso é importante, estou falando isso também porque eu quero lembrar que alguns países europeus estão restringindo o uso de celulares, restringindo o uso de tablets, já identificando que precisa ser feita uma avaliação muito séria a respeito do uso que se faz de celulares e tablets no processo de aprendizagem e de desenvolvimento de competências e habilidades, né? Que precisa ser muito primoroso com esse critério. Ele realmente pode diminuir, na verdade, ao invés de ampliar a capacidade de aprendizado dos alunos, pode reduzir isso, né? Então, Acho que é porque você tem... às vezes, assim, eu tô pensando mais ou menos no seguinte, né? Porque quando você precisa aprender sobre um determinado assunto, tem temas que você precisa absorver esse conhecimento com calma, né? Por exemplo, não é só resolver a conta, é entender por que a conta está estruturada daquela forma. Você pega uma função e aí aquela função está dizendo alguma coisa para você. O número, ele é só uma medida de intensidade. Ou seja, ele é a medida, né? Na verdade. Então, mas quando você estuda a função, a relação entre as variáveis é mais importante do que a intensidade. Ou seja, você entende primeiro a relação para depois entender digamos assim, o peso, a medida da coisa, né? Só que o que a gente acaba percebendo? A gente tem muita dificuldade quando, por exemplo, vai fazer os cálculos matemáticos, vai trocar, porque no ensino médio, no fundamental, você basicamente, aritmética, geometria, você vai trabalhando somente com os números, né? Você não vai trabalhando com as letras, né? Com as demonstrações algébricas, né? Que é o que a gente faz quando está estudando álgebra. E aí, quando chega, por exemplo, numa disciplina que nem macroeconomia, microeconomia, você coloca a equação ali, toda em letrinha, você faz as demonstrações algébricas, você faz aquelas provas ali, que o pessoal pede muito no mestrado, né? Prove o equilíbrio do consumidor. Lá vai uma sopa de letrinha para fazer, né? O aluno ele fica totalmente perdido. Eu falo isso é porque eu fico totalmente perdido, me colocando no lugar de aluno que a gente vai estudar a primeira vez no caso ali, a gente fica perdido porque a gente não foi treinado dessa forma. E às vezes, assim, com o excesso de tecnologias que a gente tem à disposição, você acaba tendo que, digamos assim, ficar seduzido a procurar só o resultado rápido. sim. Então, parece uma questão ali, né? Você precisa ali. O ideal seria o quê? Você pensar sobre a questão, refletir sobre a questão, procurar o fundamento teórico para a questão e aí tentar resolver e se não conseguiu resolver, chegou naquele ponto, travou, deixa guardado e entre em contato com o professor, com o monitor. Mas a quantidade de informações que nós temos faz com que a pessoa resolva fazer o seguinte: vou verificar se essa questão está na internet. Aí, Ctrl+C, Ctrl+V. Se não está na internet, não sei. Aí, quer dizer, existe uma diferença significativa entre o não sei fazer porque eu cheguei até aqui e travei, do que não sei fazer e nem comecei a resolver a questão, né? Isso é uma coisa assim que não é uma característica somente acho que não é só da geração atual, né? Da minha geração, né? Já tinha um pouco isso. Já tinha um pouco disso também. Aí foi acelerando, né? Porque essas inovações tecnológicas foi dando as respostas para as pessoas, né? E agora com o chat GPT piorou mais ainda, que você faz um comando, ele te dá toda a resposta, então assim, eu não preciso nem pensar. Então assim, e o que nos diferencia dos demais seres vivos é o nosso pensamento. Com certeza. Então se a gente não pensa, né? A gente não... Tem alguém pensando por nós, então o que a gente está fazendo nesse espaço aqui? Exatamente.
Lenice, eu concordo, mas eu acho que existe um problema de economia de pensamento mesmo, que está aumentando muito, que as pessoas existe uma, um valor social em pensar cada vez menos. Isso vem se transformando num valor social. Por quê? Porque se eu tenho alguma dúvida, eu procuro no Google ou então eu procuro no chat GPT. Então, existe está crescendo esse valor social de pensar cada vez menos. Né? Eu preciso de ter respostas, elas não podem ter mais do que 3 linhas, tem que ser do Algo tamanho, rápido, tem né? que ser do tamanho do X, né? Né? Tem que ser coisa rápida. De preferência, ela tem que ter alguma característica de lacração, então tem que ser uma resposta. E aí entra nesse outro campo, que é nesse campo, que é no campo afetivo relacionado ao conhecimento. É um campo, porque assim, aqui se você se sente confortável, se o professor ele é pedagógico, então o campo afetivo favorece o esforço do aluno no sentido de estudar mais. Ele se sente confortável em expor as dúvidas com aquele professor, ele se É. sente aproxima o tipo de conhecimento ali que ele está fazendo e tal. E essa questão afetiva, ela também é muito forte porque hoje nós temos a ideia de que qualquer opinião, ela teria quase um valor de conhecimento. Que esse é um outro problema que a gente enfrenta também, que quando um aluno chega para fazer uma discussão acadêmica, ele chega muito opinativo, ele é muito opinativo e ele confunde a opinião dele, como eu tenho a minha opinião, e a minha opinião ela tem um valor de verdade, ele já chega com essa ideia de que a opinião dele tem um valor de verdade, ele bloqueia qualquer capacidade de aprender, porque ele fica com dificuldade de entender que não, vamos discutir as coisas dentro de características que são metodologicamente no plano do debate e que você vai sair desse diálogo com conhecimento maior do que aquilo que você chegou. Né? Ele não quer ser confrontado com uma outra verdade. A verdade dele é absoluta e a gente sabe que a verdade não é assim. A verdade é uma verdade construída, né? Uma verdade dialogada. Mas eu entendo exatamente. Você precisa estar, em primeiro lugar, aberto a esse diálogo. Né? E a gente está enfrentando, de modo crescente, uma dificuldade com relação a isso. É uma relutância, né? Mas acho que isso daí também é muito por conta da forma como as informações elas vão sendo disponibilizadas para a gente, né? Aquela questão que a gente conversa já tem um tempinho, né? Você tem problemas que são os problemas na vida são altamente complexos, mas muitos querem dar soluções lineares para problemas que não são lineares. Então, basta fazer isso, basta fazer aquilo. Então, acontece isso muito com o professor. Ele não passou porque ele não estudou. Não vou responder o exercício porque não sei responder o exercício. Quando, na verdade, os erros dos alunos são mais valiosos para o professor do que os acertos. Então, assim, ou seja, o professor, quando ele vê os erros ali, olha, estou vendo muita gente está errando nessa parte aqui. Então, beleza, então é aqui que eu vou me concentrar para tirar dúvida, para organizar a minha aula de exercício. Mas quando a resposta ela vem colada da internet, você não tem muito essa visão, né? Ou seja, quando o professor passa, olha, eu vou passar um exercício valendo nota, o pessoal procura ali, encontrou a resposta na internet. Beleza, copiou ali, veio idêntico ali. O cara simplesmente... O professor não vai saber, não vai conseguir perceber. Ele não vai ter essa capacidade de entender se a turma está com dificuldade ou não. Né? Eu me lembro de uma vez, acho que isso tem uns 13 anos atrás,
Tem um livro de exercícios respondidos do Pindic, né? De microeconomia. E aí você consegue na internet relativamente fácil o livro do professor, né? Com as respostas, tudinho ali, bem organizadinhas ali. Só que tem algumas questões ali de gráfico que não necessariamente estavam corretas. Às vezes por erro do tradutor, às vezes ali por um problema de diagramação e tudo. E quando Aí eu passei uma questão, o aluno pegou a resposta na internet que estava errada. É a Né? verdade dele. Então ele falou, não, professor, essa resposta, por que o senhor deu errado aqui? Porque no exercício, a resposta é essa daqui. Eu falei, não, esse gráfico aqui tá errado por conta disso, 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 disso e disso. Aí, parece que demora para cair a ficha, né? Eu falei, olha só, é só lembrar, senhora, a teoria não diz isso, isso e isso. Não diz que a curva tem que ser assim, assado. Não diz que quando o custo de oportunidade é constante vai ser uma reta. Então, por que de repente... Então, olha só para a questão. Tá errada mesmo. Quer dizer, é por isso que às vezes, quando as pessoas vão estudar para ter resultados rápidos, elas são induzidas ao decoreba. Aí qual que é o problema do decoreba? Se a pessoa mudou uma letra, já era. Retoma aquela coisa crescente, que hoje está em ritmo crescente, que é a economia de pensamento, e a minha opinião tem valor de verdade. Então você junta esses dois itens, eles tornam o trabalho do professor em qualquer nível. A gente está falando muito aqui do nível superior, mas no ensino médio já começa assim. Já começam a surgir essas coisas, né? E assim a gente tem que ficar como superar essa postura é um trabalho pedagógico, né? E de mobilização de conhecimento com uma mobilização afetiva, porque o aluno, para conseguir persuadir no bom sentido. Persuadir no bom sentido, falar assim, não, vamos com método, com metodologia, mostrando como é que funciona a teoria, mostrando como é que funciona, né, a prática, a aplicação da teoria, mostrando os limites que tem a teoria, né, quais são as críticas que você faz, críticas cabíveis que se faz à teoria, porque muitas vezes a gente também se depara com críticas que não são, enfim. E aí, quer dizer, ali você produz um debate de nível acadêmico em que o aluno consegue participar, guardando os seus posicionamentos, na medida em que ele for, mas são posicionamentos que vão sendo incrementados com o incremento de conhecimento. Né? Novos autores, novas teorias. Eu digo isso porque eu percebo, assim, no meu período de graduação, existia... Nós discutíamos muito teoria econômica e economia política nos corredores da universidade. A gente falava muito sobre teoria econômica e política econômica, conjuntura econômica, fazia parte do... E não era apenas os meus coleguinhas, que eram mais de centro-esquerda, mas os coleguinhas de centro-direita também debatiam essa questão. Né? Era a época de implementação do Plano Real, tinha acabado de acontecer as coisas lá do Plano Collor, quer dizer, existia toda uma confisco da poupança. Então, fazer discussão econômica, conversar com os colegas, conversar com os professores, ir atrás de opiniões, ler os livros, se informar com diferentes fontes de jornalismo. E hoje o que a gente percebe as pessoas hoje elas têm mais acesso do que eu tinha, né? Mais acesso por conta da internet, por conta da quantidade de livros disponíveis em PDF, enfim, todas essas coisas, né? E ainda assim você percebe que o debate é pobre. O debate entre os alunos é um debate
que não tá fluindo, não está acontecendo. Se você não consegue, e essa é uma dificuldade que nós temos, né? É uma dificuldade que nós temos no nosso para trazer os interesses dos alunos para o debate econômico, desenvolvimento econômico, a empregabilidade futura dele próprio, dos colegas, Isso. né? Existe uma certa e aí vem essa discussão, como superar essas Olha, essas eu dificuldades. falo sempre para os alunos o seguinte: vocês, aqui no curso, vocês receberam um conhecimento de várias correntes econômicas. A gente tem várias versões sobre o mesmo problema, e de É, inflação. Né? Você vai falar sobre inflação, política fiscal, política monetária, tem várias versões sobre a mesma situação. Então, assim, eu acho assim, que falta também eles se identificarem um pouco mais com o curso. Porque, veja bem, a gente passa várias, desde a introdução à economia, olha, esses são os fisiocratas, esses são os clássicos, olha, esses são os neoclássicos, olha, esses são os keynesianos, olha, esses são os monetaristas, olha, esses são os ricardianos, olha, esses são... E eu não vejo eles se identificarem com uma dessas correntes. Porque sim. você tem que, para você, que nem quando eu falo para os meus alunos nessa disciplina que eu estou mencionando agora, eu vou apresentar para vocês uma visão de uma análise de conjuntura. Por quê? Porque eu tenho uma corrente de economia com a qual eu me identifico. Uhum. Então, eu vou mostrar para vocês a minha visão e a visão de outras escolas de economia. Eu coloco para eles, olha, tu vai ver a visão da Fundação Getúlio Vargas, tu vai ver a visão do pessoal da UFRJ, Unicamp, Companhia Limitada, tu vai ver, né, ali pelo Uhum. INPE, ali pela FGV e para um outro órgão de pesquisa privado Isso. para ele ver o mesmo problema. Olha como é que essa é a visão desse daqui, como é que é a visão, né? Como é que esse tá olha como esse aqui enfatizou isso na conjuntura do PIB. Esse aqui já enfatizou isso aqui, percebe? Então eu acho que falta também no nosso curso essa identificação do nosso aluno com essa como se interpreta a realidade econômica, como é que eu leio a realidade econômica. É. Eu acho que você está entendendo? Eu acho que, porque eu vejo assim, vocês já se definiram o que vocês foram? Por exemplo, eu no meu curso, ele era muito neoclássico. Eu estudei na UERJ, no Rio de Janeiro, ele era muito neoclássico, então bem ortodoxo. Uhum. E eu lembro que durante o curso todo, eu sempre fui muito neoclássico e ortodoxo. Quando chegou ali na economia monetária, o professor ele só deu a visão monetarista. Então eu me tornei mais ortodoxa. Eu só fui conhecer o outro lado da economia no mestrado. Olha só. No mestrado é que eu fui, até o pessoal da macroeconomia, era aquela macroeconomia novo clássica. A professora era novo clássica direto, ela só passou livros novos clássicos. Então eu só fui conhecer o outro lado da economia, esse lado mais heterodoxo, nessa visão diferente, né, no mestrado. Tanto que lá no mestrado, então eu vejo assim que no nosso curso, eu acho que essa pluralidade de visão sobre economia, eu acho que a gente tem que melhorar isso também no nosso curso, fazer mais debates, fazer mais seminários, sabe? Já que a gente está discutindo assim uma parte do curso, né? O que a gente está É, achando, eu acho que essa autocrítica acho que é importante. com certeza. A gente mostrar, olha, a perspectiva aqui do Adam Smith da política de preços na economia, olha a perspectiva do Marx, diferente, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter mais essa visão. E aí tu define o que tu vai querer ser, né? Eu acho que não precisa chegar como eu cheguei no mestrado para eu ver o que eu me identificava, né? Acho que, entendeu? Porque na graduação eu Sim. só tive uma visão. A graduação toda foi só uma visão. Então, por exemplo, aqui na UFAM, eu quando lecionava macro, já abria
já abria o leque para eles. Olha, tem essa perspectiva aqui, a política monetária dessa maneira, a política fiscal dessa maneira, e aqui eu tenho essa outra visão. Acho que isso também melhora um pouco, porque, né, eles... Qual é a visão que hoje está dominando os nossos alunos? Né? A visão do mercado. Né? A visão a visão do mercado, aquela visão de que o mercado financeiro é o que está certo, é a visão que é que domina, né? Que são os novos clássicos, né? Que a gente conhece. Quem é que está por trás, né? São os ortodoxos, novos clássicos. Mas não é essa a visão só que ela tem várias falhas, né? Que vide as crises financeiras e monetárias, né? Em que eles não conseguem explicar porquê, né? Tem essas crises, foi um fator exógeno. Não foi um fator exógeno, foi deficiência mesmo de olhar, né, outras perspectivas na economia. De observar as coisas mais sistemicamente. Então, a gente também tem que ter vamos dizer assim, acho que tudo contribui, né, para melhorar um pouco o curso, assim. Eu acho que a gente tem que ter, assim, eu vejo assim que eles são muito capturados pelo mercado, pela visão do mercado, em especial o mercado financeiro, que hoje é o que está mais empregando eles aqui no nosso estado, é o mercado financeiro, né, os nossos alunos. Fala corretoras, bancos, Bancos né? E corretoras. Então, que estão empregando eles. É interessante perceber isso, né? Mas assim, a abertura que os alunos têm para o debate, Tu acha pequena também? eu acho muito pequeno. Eles não estão com vontade, assim. Não, porque o mundo, o mundo hoje é um mundo que é diferente do debate, é um mundo da lacração. É um mundo onde os estudantes, eles, ele é completamente permeado por uma ideia que você precisa chegar com poucas palavras, fechar o debate. Com poucas palavras, poucas ideias. E aí, para você poder entrar no debate, isso significa ter necessidade de ouvir, significa ter necessidade de contrapor um argumento dentro das considerações lógicas que o interlocutor coloca para você, né? Significa ter uma dinâmica dialógica que nesse momento a gente tem muita dificuldade de perceber nos alunos. Eu tenho diferente de vocês, eu faço muita polêmica em sala de aula. Eu jogo pesado com polêmica em sala de aula. E eu jogo pesado com a polêmica e eu olho para os alunos, eu olho no rosto dos alunos e você consegue ver claramente aquele que torce o nariz e aquele que abre o sorriso. Você já mapeia com alguns debates, você já percebe claramente as pessoas que estarão abertas para uma perspectiva nova, com uma compreensão um pouco mais apurada, e eu já também consigo ver quais são os alunos com os quais eu vou ter que usar uma metodologia diferente. Porque diante de uma situação, por exemplo, o que eu na aula agora recente, quer dizer, eu falei, lembra que o mercado, quanto é que o mercado dizia que a economia brasileira ia crescer esse ano? Como aula de contabilidade social, né? Quanto que o mercado dizia que a economia brasileira ia crescer esse ano? Vocês lembram? Pergunto para eles. Eles ficam olhando para minha cara, alguns ficam ali, lembram? 0. Vocês se lembram que o mercado estava dizendo que a economia brasileira ia crescer 0? Quanto é que ela cresceu? Mais ou menos 3% esse ano? Cresceu mais ou menos 3%? Por que o mercado errou tão descaradamente assim? Como é que o mercado me erra tão descaradamente assim?
Isso que eu estou falando. Eles não estão muito abertos à pluralidade. E a vida, e ainda mais a vida econômica, é pluralidade. É plural, é Você plural. tem que entender os vários aspectos daquela questão. Então, por exemplo, a gente quando vai analisar a inflação, ela tem ali na sua metodologia 9 grupos de produtos e serviços que serão analisados. Dentro daqueles 9 grupos e produtos, vai ter ali vários elementos que vão provocar a inflação. Então, não adianta tu falar, foi agropecuária. Não, foi. E dentro da agropecuária foi um setor específico. Aí o serviço foi um setor. Então, você tem que ter aquela visão do todo, né? Das várias. Então, por exemplo, não adianta eu só trabalhar as questões da indústria. Não, eu tenho que, olha, não adianta, vocês têm que fazer uma análise da produção, da indústria, do comércio, do serviço, do setor externo, do setor público. Eu falei, tudo isso, eu falei assim, tudo isso, eu olho tudo isso quando eu vou fazer análise. Não é assim, é só... não, porque você pode dizer que a inflação foi o déficit público. Não, querido, não é assim, não é assim. Vamos com muita calma nessa hora. Então, mas é justamente isso, Lenice. Eu esperava que os alunos fizessem uma pergunta. Quando eu falo isso, por que o mercado errou tão descaradamente? Por que a economia cresceu 3%? Tem uma razão pela qual a economia cresceu 3%. Então, quando você joga o debate, você espera um retorno, você joga uma polêmica, uma discussão, e você espera, ninguém fala nada, eles ficam tudo assim, percebe, né, já fazem, já associam, que uma coisa são os fatos, outra coisa é o posicionamento político-ideológico do professor, político-ideológico teórico do professor. Tá? Mas uma coisa são os fatos. Exatamente como você acabou de falar agora, Lenice. Quer dizer, eu tenho a inflação, eu tenho os componentes da inflação, eu tenho os componentes onde ele é calculado, eu tenho o nível, se é consumidor amplo, se é do consumidor, ou se é consumidor amplo. Eu tenho os critérios metodológicos com os quais eu faço a pesquisa. Eu tenho condições de dizer de maneira objetiva, independente do meu posicionamento político, ideológico, teórico, eu tenho alguns elementos aqui para dizer. Do mesmo jeito que eu tenho alguns elementos para dizer por que a economia cresceu 3%, independente do meu posicionamento político, teórico, ideológico. Né? E aí uma das dificuldades que a gente tem hoje com os alunos e com o processo de aprendizado, voltando à questão do aprendizado, com o processo de aprendizado como um todo, é essa resistência, esse valor social que nós temos hoje, né? Esse valor social que está sendo construído hoje, não apenas no Brasil e no mundo, que é de escamotear a objetividade das coisas, a objetividade da verdade, a objetividade do conhecimento, a própria ideia. Vacina vai ter problema, vai dar... Voltou uma polêmica ridícula dessa de novo. Sendo que objetivamente a gente sabe que vacina faz bem para a saúde, temos que ter vacina. Senão a gente não teria saído da Covid. Como é que você traz de novo um assunto? Então, é isso que eu falo. Existe um valor social que ele se coloca objetivamente contra o conhecimento. A gente precisa entender isso e até funciona como uma denúncia aqui, um desabafo, né? Quer dizer, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente tem que trabalhar isso, acho que não adianta a gente bater de frente. A gente tem que trabalhar devagar. É um processo. Com a empatia que você colocou, que você chamou a parte afetiva, eu chamo empatia. Né? Eu me lembro na faculdade, poucos professores ligavam para o meu desempenho. Então, quando eu estudei, eu me lembro bem disso. Assim, poucos estavam nem aí para o aluno. Mas 1, 2, 3 professores chamavam a atenção. Me chamava a atenção e foram essas pessoas que me salvaram. Eu tenho assim, uma lembrança deles muito grande, porque eu também não estava... Aquele momento que a gente não está nem aí, prova do Brasil... Ainda não se encontrou. Essa empatia que a gente vai, que
que eles criam com a gente, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ir devagar, a gente tem que mostrar mostrar, olha, sem agressividade, nada. Eu acho que o nosso curso tem que ter mais discussão, a gente tem que ter mais esse tipo de abertura aqui, É, fazer seminários, né? Fazer essas coisas mais motivar eles a esse tipo. O que a gente pode fazer isso é motivar, mostrar que tem outros caminhos, né? Porque é daí para pior, né, Paulo? A gente sabe, então a gente já sabe que tá assim. Então, qual é o nosso papel aqui? É mostrar para eles que tem essa realidade, tem essa outra. Você quer continuar na sua realidade? Tudo bem, mas você, quando for lá para fora, para o mercado de trabalho, você vai ver que você vai ser confrontado com essas outras. Embora você tenha a sua, mas você vai ser confrontado. Não tem é, como. Entendeu? Seja na tua empresa, seja no setor público, seja na vida pessoal, não adianta, a vida cobra. Eu fui neoclássica a vida inteira, né? Até chegar no... E ali... E assim, tu tá pensando dessa forma. E aí, como é que tu trabalha? Foi um choque na minha cabeça. Eu era ortodoxa, eu era monetarista. Extremamente. E me tornei outra coisa. Hoje eu sou pós-keynesiana. Mas é um outro lado de olhar a economia completamente diferente. é muito porque, assim, algumas caixinhas, né, assim, vão ter ali as suas limitações, né, as suas limitações para observar certos problemas, assim. Então, por exemplo, se o cara pensa totalmente em as coisas vão funcionar somente com expectativas racionais, porque os agentes econômicos são inteligentes e eles vão conseguir prever todos os movimentos ali de política Ainda fiscal, mais agora monetária, com essa coisa de ciência de dados, ciência né? que Então dá. as pessoas se acham mais instrumentalizadas para dizer, olha, minha previsão tá assim, vai ser isso, né? É, E não é, né? Porque o teu instrumento, né, Salomão, é perfeito, mas a realidade, ela não não, se encaixa muito dentro do teu instrumento. A realidade, ela é dinâmica, ela é incerta, né? O teu instrumento tá beleza, tá ótimo, mas ele foi construído dentro de parâmetros que já mudaram da realidade. exato. Ainda mais se você vive num ambiente onde você tem assimetria de informação, você tem Cada um, poder de né? mercado, né? Você tem conflitos de interesse. E política. É, Nós somos seres políticos, nós vivemos negociando sempre as decisões, né? As ações. Né? Não é. As pessoas acham assim, os políticos eles estão sempre negociando, mas isso é faz parte. política. Nós temos que negociar, nós temos que adaptarmos, né? Temos que acomodar todas as pessoas ali, as camadas da sociedade têm que estar ali, né? Representadas ali naquela, né? Não dá para ser só a minha, só a tua, não existe isso. Não. Mas eu acho que às vezes as pessoas acabam tendo meio que pensar assim, pô, é meio como um reducionismo, assim. Você quer Que é mais ter. fácil de entender, É mais né? fácil de entender, você quer ter resultados rápidos. Então, quando você vai ter que se deparar com um debate, você não está preparado para isso. Aí você leva para o lado pessoal. Aquele cara ali é estruturalista, eu vou matar ele. Quero que ele morra. Quando não é assim. Comunista. É comunista. Eu acho que essa coisa que você falou agora, quer dizer, se você não concorda comigo, você é comunista. Você tem um leque gigantesco, mas não. Se você não está comigo, você está contra mim. Esse aspecto, quando ele contamina o campo do conhecimento, porque esse é um problema que a gente está enfrentando. Ele contamina, a gente está falando aqui de economia, mas ele contamina todo o campo do conhecimento, da produção científica. Todas as áreas, né? Ele está sendo contaminado por esse valor social ruim, que é de economia de pensamento e que a minha opinião, ela tem valor de verdade. A minha opinião tem valor de verdade. Se eu olhar para o céu, como eu já falei para meus colegas,
meus alunos, inclusive. O cara olha para o céu e fala que o céu é verde, aí você fala, se tu olha para um lado, tu olha para o outro, como assim? O céu é verde? Para mim, o céu é verde. E essa é a minha verdade, o céu é verde. Acabou-se. E acabou-se. E aí o mundo todo gira, o mundo todo é encaminhado nesse sentido. Se a gente precisa, é um crescente, ah, ah, são esses valores de pensamento democrático, de aprimoramento do ser humano de virtudes que buscar uma vida de, de, de aprimoramento pessoal, de expandir o conhecimento, conhecer outras coisas, conhecer outras culturas. Tudo isso está colocado em xeque hoje. O valor social que tá predominando é um valor social de é, a minha opinião é que vale, o meu partido, minha religião é a que vale, o resto fica, isso contamina o processo de Eu conhecimento. acho isso engraçado que é o seguinte, a gente vê alunos, a gente saindo da universidade e falando assim, nossa, eu não aprendi nada na universidade. Eu fico olhando assim, Sim. nossa, como que você não aprendeu nada? Nossa, você passou 4 anos fazendo o quê? Ah, não me agregou nada assim. Então é isso que tu tá falando, né? A pessoa também isso. não tá, ela só tem, entrou com aquela visão e saiu com a mesma visão. Ela não teve a capacidade de tentar olhar para o lado e falar assim, mas será que isso que essa pessoa está falando realmente é verdade, acontece? Mas talvez ela se sinta incomodada, né, em ter outras perspectivas, e aí ela fica na dela, por Ela acomodação, se tranca, né? por segurança, tá entendendo? Então tu tem que ver isso também. Às vezes as pessoas não... Porque, vou te falar, eu quando... eu sempre fui ortodoxa, como eu falei. Quando o mestrado me mostrou uma outra visão de mundo, eu meio que fiquei assim, meu Deus, a gente se sente um lixo. Vai ter que rever meus conceitos. Pois é, aqui, a gente acha assim tudo, que, né? meu Deus, então tudo que eu aprendi... Né? Não, também não vamos jogar tudo que a gente soube pro lixo, mas a gente tem que ter assim, a honestidade de verificar que não, existem outras coisas também que também explicam, né, a realidade econômica, que não só a minha visão, né? É isso que eu acho importante. Eu acho que a gente pode acrescentar nesse rol assim de interpretações simplificadas assim que às vezes muita gente acaba tendo, né? É que o cálculo ele não serve não, ou seja, é que nem o que a gente está falando, né? Tipo, olha, estou estudando isso aqui, não me agregou nada porque isso aqui não pode ser aplicado na realidade, né? Então, se isso aqui não tem, se isso não pode ser aplicado na realidade, não vou exercitar, não vou querer me dispor a aprender aquela questão. Mas uma coisa que falta é justamente entender aquela parte, uma coisa que a gente fala logo no início do curso, né? O economista ele é muito de entender relações. Então o foco está em compreender relações e os números, o cálculo serve justamente para a gente procurar observar relações que a gente consegue sistematizar e aplicar na realidade, nem que seja como ponto de partida para montarmos as nossas análises, montar um relatório, para entender como é que as pessoas se comportam, né? Ou seja, você precisa estar aberto muito a isso. Mas repara que isso é uma carga que vem desde o processo de formação ainda. Né? Quando o aluno ele fala assim, olha, eu não gosto de matemática. Né? Ele está lá no fundamental, né? Ah, não gosto de matemática, mas assim, matemática está em tudo. Ah, mas não quero saber. Aí você se tranca. Né? Você se tranca e você leva a isso. Você não se dá a oportunidade de ver, né, a importância que essa matemática tem na vida. Olha, quando você vai comprar uma geladeira, você precisa aprender você vai comprar parcelado, mas quanto é que eu vou pagar no final das contas?
o que é essa taxa de juros, né? Como é que eu trabalho, o que eu vou fazer com isso, né? A gente é matemática. Exatamente, exatamente. Olha só, tem uma frase que é de uma da minha cunhada, quer dizer, que ela diz assim: é um epiteto, segundo está escrito aqui, seria epitetos. É impossível um homem aprender aquilo que ele acha que sabe. É impossível um homem aprender aquilo que ele acha que ele já sabe. Né? Como se, eu já. Não, por isso que a pessoa entra, como tu estava dizendo, Alice, por isso que a pessoa sai da faculdade, ela disse, não, eu não aprendi nada, porque tudo que eu passei por ali, tudo que aconteceu lá, eu já sabia. Era coisa que eu já sabia. É coisa que não tive que aprender, porque tudo que Nossa, eu fala, acho eu já incrível sabia. quando falam isso pra mim, assim, eu fico horrorizada. Acho horrorizada, assim. Acho que não é bom. Não, assim, você tem que estar. O processo educacional, ele, assim, não digo assim, na pedagogia, nossa pedagogia enquanto professor, né? Isso faz parte do processo, mas parte também do próprio aluno, né? Ou seja, o aluno em latim é aquele que não tem luz ainda. Então ele está procurando, ele está sendo um aluno porque ele está procurando a luz, que é o conhecimento, né? E você tem que estar aberto ao conhecimento. Sim. Ou seja, você tem que estar. Quando o professor está falando alguma coisa que você não concorda, mas você tem que entender, não, pera lá, deixa eu entender como é a linha de pensamento, ou seja, deixa eu entender como é que ele está pensando, né? Deixa eu entender por que, que esse conhecimento aqui é dado dessa forma, por que, que o cálculo ele está aqui, qual que é o propósito desse gráfico e tudo. Mas às vezes, é por isso que isso se reflete no PISA, porque aquele raciocínio matemático da coisa, assim, você entender não apenas o assunto, mas por que, que você está estudando aquele assunto, ele isso tem uma deficiência. Então, se você não consegue entender por que, que você está estudando aquele determinado assunto, ou como aquilo vai agregar para você na sua vida, você vai com uma ideia pré-determinada que você vai levar para a faculdade, que você vai consequentemente levar para a tua vida profissional. E isso daí afeta o ambiente macroeconômico, porque se o conhecimento ele é pré-fabricado, você trabalha com conhecimentos pré-fabricados, com informações resumidas de influenciadores aí que muitas vezes são, digamos assim, maliciosos, né? Ou seja, são perversos. Estão vendendo produto. Basicamente é isso, né? E aí você enxerga aquilo ali como sendo a corrida do ouro, né? A tua visão ela vai ficar muito limitada. E a visão limitada ela impede aquela inovação que a gente conversava anteriormente. E isso vai se refletindo no progresso tecnológico do país, né? Quando você pensa no modelo de solo, aquela solução para o crescimento de longo prazo, é o progresso tecnológico, né? Isso tem uma limitação, porque o progresso tecnológico ele não é exógeno, né? O progresso tecnológico, né, na teoria do crescimento endógeno, né, o Paul Romer ali, tudinho, é que o progresso tecnológico ele depende da educação. Né? E aí, qual que é o problema? Como a sociedade ela está ficando cada vez mais imediatista, por N fatores, as pessoas elas não têm dificuldade para seguir aquele rito do conhecimento. Então, imagina só, um doutor, para se criar um doutor, é no mínimo 30 anos. Né? Para se criar um doutor, para se criar uma autoridade para fazer pesquisa, desenvolvimento, procurar novos produtos, novas reflexões. Assim. E ao mesmo tempo em que tem problemas que precisam ser resolvidos imediatamente, tipo o problema da fome, o problema da distribuição de renda, né, o problema da pobreza, o problema esse problema que veio, ou seja, você tem muita informação, mas existe um problema de filtrar a informação, de informação de qualidade com informação maliciosa, né, informação
Os fake news, elas estão aí justamente por quê? Porque são informações maliciosas, que elas querem que você tenha um determinado pensamento, ou forma uma determinada opinião que beneficia ali um ou outro. E isso daí é uma coisa que é muito complicada. Então, se você tem... Eu diria o seguinte, né? Quando você pega, por exemplo, né? Tudo isso acaba acontecendo porque você tem problemas que são imediatos, precisam de respostas imediatas, mas a reflexão para elas não é imediata. Então é um debate, é um processo que você vai ali paulatinamente resolvendo esses problemas. Então a macroeconomia de longo prazo ela está muito nisso, né? Você estabelece estratégias aqui, olha só, eu vou direcionar os investimentos nessas atividades econômicas mais voltadas para o capital do conhecimento ou mais para o capital físico. Brasil e Coreia do Sul tinham basicamente o mesmo patamar de crescimento econômico nos anos 50, nos anos 60. O Brasil investiu pesadamente em capital físico. A Coreia investiu pesadamente em capital do conhecimento. Então, se a gente está tendo aí os K-pop da vida, tá tendo ali dorama e tudo, isso é o quê? É a diversificação da atividade econômica. Mas se você está tendo um filme tipo Parasita, né, ganhando ali o Oscar ali, isso é resultado de investimentos pesados em educação que 20, 30 anos ali de investimentos em educação. Eu, eu tenho lá as minhas dúvidas. Que para mim a questão é sempre o que vem primeiro, né? Se como é que tinha aquela propaganda do Tostines? Tostines é fresquinho porque vende mais? Vende mais porque é fresquinho. Eu lembro. Lembra disso? Então, o capital humano é muito isso, quer dizer, capital humano e desenvolvimento. Quer dizer, porque você teve um desenvolvimento acelerado, que você teve você conseguiu fazer um processo de educação eficiente, né? E você conseguiu tirar as pessoas do trabalho infantil, você conseguiu projetar a possibilidade de alcançar postos de trabalho mais remunerados, né? Então tem todo né? Ou é porque você tinha educação, investimento em educação que levou, quer dizer, o que leva ao quê, né? Se é o desenvolvimento econômico que puxa a educação, ou se é a educação que puxa o desenvolvimento econômico. Então que existe uma correlação aí, existe, né? Mas o que vai puxar o quê, né? É muito... A questão da Coreia, você falou do Parasita, eu acho maravilhoso botar o Parasita, porque ele mostra a contradição profunda que é a Coreia, né? A Coreia ao mesmo tempo, é bom lembrar que você estava falando a gente estava conversando nos bastidores, né, Lenice, dos tutores para a criança ter vantagens, né? E é justamente um rapaz que não conseguiu entrar na universidade porque era muito competitivo, ele não tinha dificuldade, uma família pobre, estava com dificuldade. Esse cara engana para virar tutor de uma menina de uma família rica dentro da casa do cara. Quer dizer, mostra, inclusive, tem esse aspecto aí da competitividade e tal, e como a possibilidade de bolsa a partir da condição de atleta da mãe, não é isso? Que a mãe era atleta de arremesso de peso, arremesso de disco, sei lá. E aí eu acho muito interessante, sem falar do Round Six, né? Que é outro negócio que mostra também o desespero da competitividade, da Coreia, como surge e tal. Mas, assim, mas ainda assim, quer dizer, um país que sai de uma situação de um crescimento com uma economia de ponta, de tecnologia de ponta, como é o caso da Coreia, é uma coisa impressionante. É um case de sucesso. Exatamente. E aí, se a gente for deixar, a gente conversa aqui a tarde toda, assim. Mas esse é o propósito, gente, de um podcast, né? Assim, a gente vai conversando, a gente vai expondo aqui tudo aquilo que a gente está tendo de conhecimento sobre o assunto, né? E, assim, se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas se houvesse o conselho que a gente pudesse dar para vocês é de
buscar conhecimento sempre, né? Estar aberto a entender os pontos de vista, entender o aspecto, a raiz do debate, né? A raiz do debate é científica, né? Ou seja, o conhecimento, ele é poder. E a ciência é conhecimento. Então, se nós estamos num ambiente científico, então vamos fazer aqui o nosso melhor. Mas o que você acha sobre o assunto? Qualquer coisa, fale aqui para a gente nos comentários, dê um joinha, ative aí as notificações, sigam o Tapiocast nas redes sociais e obrigado, gente. Obrigado mesmo aí pela oportunidade, tá? Eu gostei muito da estrutura do episódio, então acho que é sempre bom a gente estar assim próximo, assim, né, pra gente conversando assim, fica cada vez legal. Espero que vocês tenham gostado. A gente gostou muito. Então, no mais é isso, pessoal. Um coração para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. O Tapiocast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas. Apresentação: Lenice Sá, Paulo Berti e Salomão Neves. Roteirização: Maria Eduarda Braga. Edição: Salomão Neves.